Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo iremos falar aqui sobre o departamento de futebol do Vasco da Gama. Afinal de contas, hoje tivemos a reapresentação dos jogadores que não foram a campo contra a equipe do Vila Nova. Laureano, em que pé está a situação da contratação do diretor executivo e do novo treinador do Vasco da Gama? A gente vai explicar aqui e vamos falar bastante aí sobre a venda de alguns jogadores e sobre a política do clube, sobre a convocação da Assembleia Geral. Novas novidades para trazer para vocês aqui, então por favor me acompanhe, certo? Se inscrevam aqui no nosso canal. Eu peço a você que já foi inscrito aqui e que por algum motivo cancelou a sua inscrição, você que está insatisfeito com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia, por favor, eu conto contigo para que a gente possa ter voz ativa dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixe o seu joinha ou o seu dislike para você avaliar o nosso conteúdo e, por favor, ativem o sininho. Bom, meus amigos, hoje foi um dia de reapresentação lá no CT Moacir Barbosa. Os atletas que não atuaram contra o Vila Nova se reapresentaram hoje. Faltam 2 partidas para acabar esse martírio aí da Série B. E, meus amigos, sexta-feira o Vasco da Gama volta a campo. Desta vez o adversário será a equipe do Remo em São Januário. Jogo que acontecerá às 19 horas da noite. E o Vasco para esta partida deverá ter aí o retorno de 6 jogadores. Vamos explicar para vocês quais são. Germancano e Gabriel Peck se reapresentaram hoje. Os jogadores estavam aí suspensos, não puderam atuar contra a equipe do Vila Nova. Amigos, com relação aqui ao Bruno Gomes, havia uma grande expectativa aí. O Bruno Gomes, ele não foi à partida por conta de problemas pessoais aí, familiares, mas se apresentou hoje ao Vasco da Gama. E o Fábio Cortez não descarta aí a possibilidade do retorno aí do Marquinho Gabriel, do Zeca e do John Sanches. Perfeito? Esses 3 jogadores aí que não deverão continuar no Vasco da Gama para a próxima temporada. Bom, com relação à situação aí envolvendo saída de jogadores, a situação do Cano cada dia mais complicada. O Cano teria sido oferecido aí ao Internacional. O Inter só não levou o Cano porque simplesmente ficou assustado aí com a pedida salarial do Cano, mas se cogita aí oficialmente a saída de Germancano, assim como de 2 joias aí das categorias de base do Vasco da Gama. O Vasco precisa fazer caixa aí, pelo menos na teoria, e é o seguinte: o Riquelme e também o Bruno Gomes podem deixar o clube na abertura de janela do mês de janeiro. Bom, amigos, com relação à situação envolvendo
ao diretor executivo. Hoje a gente tomou conhecimento que o Vasco está trabalhando com 3 nomes. O Jorge Salgado deixou isso muito claro numa entrevista que ele deu, dizendo que ele não vai fazer loucuras para poder contratar o novo diretor executivo. A preferência é o Alexandre Matos, mas a pedida salarial do Alexandre Matos assustou o Vasco da Gama. Por isso o Vasco trabalha aí com outras possibilidades também no mercado, que é o Marcelo Teixeira, ex-Fluminense, que tem aí muita experiência com relação às categorias de base, e o Rodrigo Pastana aí, ex-Cruzeiro, que já conseguiu 5 acessos aí para a Série A. Bom, é algo que a gente precisa pensar aí. São 3 perfis totalmente diferentes e demonstram o quanto essa diretoria está aí perdida. Amigos, com relação à política do Vasco da Gama, com relação à nova AGE, a gente tomou conhecimento que já foram recolhidas aí 40% das assinaturas. Lembrando que a gente precisa entre 2.500 a 3.000 assinaturas para a gente convocar essa nova AGE para destituir Jorge Salgado, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal aí do Vasco da Gama, para que consequentemente a gente tenha novas eleições no clube e a gente possa ver de uma vez por todas o projeto Somamos e o Levenciano como presidente do Vasco da Gama. Tudo isso, meus amigos, se tornou uma questão de sobrevivência para o clube. E é o seguinte, eu peço a você que ainda não assinou o manifesto, por favor, você que é sócio do Vasco, está com a sua situação regularizada, faça dessa forma, porque não existe mais retorno. Vai acontecer a nova GE, uma nova eleição aí no Vasco da Gama, e é um caminho sem volta, conforme eu falei para vocês. A gente vai ver aí o Levenciano presidente do Vasco da Gama cedo ou tarde, para que a gente possa reparar toda essa injustiça que foi feita aí. Lembrando que sábado haverá um mutirão lá em São Januário para que a gente possa colher mais assinaturas, assim como está previsto aí para o mês de dezembro um evento aí no Vivo Rio. O seu Eloy trouxe essa novidade ontem para a gente, para que a gente possa fazer um corpo a corpo para capitalizar mais sócios aí para o Vasco da Gama. Então, meus amigos, é o seguinte: nesse resgate do Vasco da Gama, você é peça fundamental, você é peça aí essencial para que a gente possa ver o nosso clube recuperado e resgatado das mãos desses golpistas. Perfeito? A tendência é que até janeiro a gente já consiga essas assinaturas. Essa é a previsão do Roberto Monteiro, mas em menos de uma semana a gente conseguiu 40%, ou seja, a gente vai bater essa meta antes. Então, meus amigos, obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!